Fala pessoal, professor Marco Ferrari na área, dando continuidade aqui a nossas aulas de gestão de pessoas. Galera, falamos do processo de agregar pessoas, ou seja, de selecionar, de trazer novas pessoas para dentro da organização. Passado o processo de agregar pessoas, quando a gente fala de seleção de pessoas, a gente vem para o processo de aplicar pessoas. O que é o processo de aplicar pessoas? Esse gráfico aqui fala muito bem dessa relação. Selecionei o candidato depois do processo seletivo, depois das formatações todas que a gente utiliza, entrevistas, tudo aquilo que a gente já viu. Selecionei esse candidato. Lembre-se bastante da diferença entre recrutar e selecionar. Recrutar é informar as pessoas que temos uma vacância em um cargo. Selecionar é, dentre algumas pessoas, fazer a seleção, escolher o indivíduo. Então, aqui foi o processo de agregar indivíduos. Agora, os indivíduos já selecionados têm que ser aplicados, têm que ser colocados. A pessoa tem que ser colocada dentro desse cargo. Quando eu falo do processo de aplicação de indivíduos, eu falo de 3 processos básicos. Desenho organizacional, ou seja, a definição de onde esse indivíduo estará. Análise e descrição dos cargos, o que o indivíduo vai fazer, efetivamente o que eu preciso que ele faça. E um último ponto, que é a avaliação de desempenho. Como que eu vou avaliar se aquele indivíduo está realmente atingindo, entregando aquilo que ele precisa entregar para a organização, certo? Importante, pessoal, aqui na fase de aplicação, eu falo de uma fase de orientação e socialização. Essa parte é importante que a gente entenda. Antes de mais nada, pessoal, definição do que é um cargo. O que é um cargo? É um somatório de atividades dentro de uma organização. O cargo é uma posição hierárquica formal, certo? O cargo é uma posição hierárquica formal que define um somatório de atividades que serão exercidas dentro dessa organização, certo? Nada mais é do que um somatório de atividades. Um cargo nada mais tem do que diversas rotinas e o indivíduo que ocupa esse cargo deve sim atender a essas rotinas, certo? Bom, na fase de orientação e socialização ou aclimatação também pode aparecer na sua prova, nada mais é do que a fase de conhecimento, certo? O indivíduo passa por uma fase de conhecimento das regras da organização, dos valores organizacionais. Lembra lá do planejamento estratégico, missão, visão e valores, certo? E da cultura organizacional. Aqui eu falo que o indivíduo dentro dessa organização tem que se acostumar a como aquela organização trabalha. Nós sabemos que existem diversas culturas organizacionais, que cada organização tem suas regras, tem seus valores e tem sua cultura, ou seja, quando um indivíduo novo está ingressando numa nova organização, ele precisa conhecer e saber como que aquela organização atua, certo? Então, essa fasezinha está na fase de aplicação, está no processo de aplicação. 2 diferenças que a sua banca cobra com frequência. A diferença de desenho do cargo e análise do cargo. O que é desenhar e o que é analisar o cargo. Antes de mais nada, são 2 aspectos diferentes, certo? Desenhar um cargo, eu posso desenhar um cargo que já existe, certo? Um cargo que já existe, ou eu posso desenhar um novo cargo. Para isso, eu preciso definir o que esse indivíduo faz, por que esse indivíduo faz e como que esse indivíduo faz. Desenhar um cargo, pessoal, eu estou desenhando procedimentos, métodos, importância desse indivíduo, grau de hierarquia desse cargo, quem são seus subordinados, quem são as autoridades a quem ele obedece, como se dão as relações de comando. Isso tudo é desenhar um cargo. Perfeito? Agora, a análise de um cargo, analisar um cargo novo ou já existente, essa análise muitas vezes se dá no já existente, porque isso já está acontecendo. Eu vou buscar encontrar
o perfil desejado aqui, o chá. Lembre do chá, pessoal. Conhecimentos, o saber teórico, habilidades, o saber prático e atitudes, a vontade de fazer. Conhecimento, saber teórico, habilidades, o saber prático, atitudes, a vontade de fazer, a iniciativa. Na análise do cargo, eu vou pensar o seguinte: eu tenho um vendedor, certo? O que o vendedor faz? Vende, mostra os objetos da organização, os produtos da organização e comercializa eles. Por que ele faz? Porque a gente precisa de alguém na frente vendendo, comercializando esses objetos. E como que ele faz? Através do uso do telefone, através do uso de e-mail marketing, através do contato pessoal direto. Certo? Bom, isso é o desenho do cargo de vendedor. Agora, a análise de cargo, o que eu preciso? Eu preciso de um indivíduo que tenha amplo conhecimento sobre o produto. Eu preciso de um indivíduo que tenha uma boa capacidade de comunicação. Eu preciso de um indivíduo que tenha uma capacidade de relacionamento interpessoal elevada. Isso é a grande diferença. Desenhar um cargo significa fazer um quadrado e definir o que aquele indivíduo faz, como ele faz, por que ele faz. Analisar aquele cargo é olhar para aquele cargo, quais são as potencialidades que eu preciso. De novo, o que é um cargo, pessoal? Um somatório de atividades dentro de uma organização. Certo? Então, para fechar, sempre aparece em prova a questãozinha que sempre incomoda a gente. São duas questõezinhas que sempre atrapalham a gente. Onde o processo de desenho e análise de cargos se encontra? Na fase de aplicação. Show de bola! A fase de seleção eu busco agregar, recrutamento e seleção. Fase de aplicação é onde eu coloco essa pessoa dentro do cargo. Show! Outra questãozinha que incomoda bastante a gente é a diferença entre desenho e análise de cargo. Desenho, descrever o que é feito, como é feito e por que é feito. A análise do cargo é sabendo do que eu preciso fazer, quais são os perfis que se encaixam dentro desse cargo. Quais são os conhecimentos, as habilidades, as atitudes que eu necessito para preencher esse cargo dentro da organização. Show de bola, pessoal? Conseguimos compreender? Show! Continue com a gente, já já a gente volta com mais uma linha. Até mais, tchau, tchau!